e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Bom, como a gente tem conversado, o intuito do Lighthouse é para a gente, a partir de algumas reflexões, estabelecermos alguns princípios e fundamentos para que possamos assimilar o nosso papel tanto na sociedade quanto no mundo. E como já temos conversado, um deles é ser sinal visível do reino de Deus, aqui e agora, tanto por meio daquilo que proclamamos, quanto por meio daquilo que fazemos. A gente já falou sobre serviço, falamos um pouquinho sobre o que é o Evangelho, falamos também sobre essa ideia, de não estarmos indo para o céu. O que eu quero dizer quando eu digo que não estamos indo somente para o céu? Inclusive, se você perdeu alguma dessas mensagens, está tudo gravado, você pode voltar lá no YouTube, depois eu mando o linkzinho para você, e você pode rever para você não perder o raciocínio. Bom, mas hoje eu quero refletir sobre quem nós somos, a ideia que temos a respeito de nós mesmos e quem de fato nós somos. Porque diante da percepção que eu tenho de mim, isso pode gerar sérias implicações na imagem que tenho a respeito de Deus e da obra que acredito que Jesus fez por mim e por você. A ideia que eu tenho a respeito de mim influencia na maneira como eu assimilo o Evangelho e na maneira como eu transmito o Evangelho. Por exemplo, dizemos que o Evangelho é a boa notícia da parte de Deus. Mas é uma boa notícia para quem? Porque a mensagem do Evangelho que Jesus proclamava vinha com a tônica de que o reino de Deus havia chegado. E como já conversamos, essa esperança e a esperança judaica desse reino que viria tinha a ver com o fim do exílio de Israel, a subversão do império pagão e a exaltação de Israel com a volta de Yahvé para Sião, para julgar e salvar. Ou seja, era a renovação do mundo e o estabelecimento do governo e da justiça de Deus sobre todo o cosmos. Mas a maneira como Jesus anuncia essa verdade, a maneira como ele vive essa verdade e a maneira como ele expressa essa boa notícia, me parece que essa boa notícia ela não foi tão boa assim para um bocado de gente. Porque de um lado tinham aqueles que estavam sendo acolhidos e incluídos na comunidade. E do outro tinham aqueles que estavam excluindo aqueles que estavam sendo incluídos. Então, para esses que estavam sendo abraçados e podendo novamente possuir status de dignidade diante de Deus e diante da sociedade, porque vale lembrar que, devido às regras de pureza do templo, as regras estabelecidas para as pessoas se relacionarem com Deus, existia um padrão que um bocado de gente não se encaixava.
Logo, tinha um monte de gente que vivia à margem da sociedade. Então, para essas pessoas que estavam sendo abraçadas, com certeza o evangelho era de fato uma boa notícia. Mas para outras pessoas, e aí principalmente para os líderes religiosos, isso tudo não passava, era de heresia. Porque Jesus era um liberal. Ele estava aceitando todo mundo, ele estava abraçando todo mundo, e não era admissível uma postura dessa. Aqui era uma disputa entre os ortodoxos e aquele que era o heterodoxo, ou seja, os que tinham o ensino correto e esse liberal. O que tinha o ensino correto é aquele que nem tanto. Por isso, a reflexão que eu quero propor sobre quem nós somos tem a ver com o lugar de onde lemos o texto. Porque, dependendo da ideia que você tem a respeito de você, interfere na maneira como você lê a Bíblia e como você lê o mundo. Por exemplo, essa parábola, esse texto que lemos, ele pode ser visto de no mínimo 3 ângulos diferentes. Depende de como você se enxerga. E essa é a ideia das parábolas. Porque Jesus usa essa retórica parabólica para que as pessoas mergulhassem dentro da história e cada um vestisse a carapuça. Então, hoje eu quero falar sobre um desses ângulos que pode ser lido e percebido esse texto. E nos próximos encontros, a gente vai falar sobre as outras perspectivas sobre esse texto. Então, a gente vai ficar no mínimo mais um encontro falando dessa parábola. Deixa eu só beber mais água aqui. Então, antes da gente prosseguir, é importante a gente destacar qual a problemática que Lucas está vivenciando e buscando resolver. Porque cada um dos escritores, eles têm uma intencionalidade ao registrar aquilo que eles estão registrando. Existe uma forma inteligente na construção do texto, na construção da narrativa. Eles não estão escrevendo por escrever. Eles, motivados pelos dilemas em que eles estão, eles são impelidos a escrever. Os evangelhos, eles são memórias das pessoas que viveram a história. Eu aprendi um negócio com um amigo meu e ele diz o seguinte: memória gera sentido e significado. E no caso dos evangelhos é justamente isso. Porque como essa memória, ou seja, essa lembrança daquilo que Jesus disse e fez, traz sentido e significado para a minha realidade hoje. Por exemplo, Mateus, ele vai escrever para judeus. Então, logo, a sua memória a respeito daquilo que Jesus disse e fez está vinculada às profecias a respeito do Messias. Ou seja, em Jesus sendo o cumprimento da promessa de Yahvé para os judeus. Lucas já está resolvendo outro problema. Lucas está escrevendo com outras intenções e para um outro público. Ele está escrevendo para gentios convertidos à fé cristã. E como a gente vê na narrativa de Atos, porque a gente não pode ler o Evangelho de Lucas destituído de Atos, porque é a mesma obra dividida em 2 grandes volumes, Lucas está tratando da grande novidade do reino de Deus, que existe lugar para todo mundo, tanto gentios quanto judeus. Mas como relacionar essa novidade do reino de Deus com o judaísmo? Porque será que agora esses gentios convertidos à fé no Cristo, será que eles precisam se circuncidar? Será que eles precisam guardar o sábado? E quanto à dieta alimentar dos judeus, será que eles têm que praticar elas? É isso que a gente vê no Atos. É isso que Lucas está desenrolando. Então, é tudo isso que o nosso amigo médico está tratando e que está lidando. Então, talvez seja por isso que ele é o único que vai relatar nos evangelhos essa parábola do filho perdido, devido a como a sua memória traz sentido e significado para o seu dilema, para o seu problema. Porque sim, é óbvio, existe relação do filho mais novo e os gentios, e o filho mais velho e os judeus. Uma outra coisa importante para a gente destacar aqui é o objetivo das parábolas, que é, no caso, ilustrar o ensino de Jesus. E antes de estudar uma parábola, uma coisa importante de se fazer é a gente observar o que gera a parábola, porque ela só nasce mediante um conflito.
mês passado eu falei sobre a parábola do bom samaritano, né? E como a gente observou, Jesus só conta essa parábola para responder a pergunta do mestre da lei, que era: quem é o próximo? Então Jesus conta toda aquela historinha só para responder quem é o próximo. Então, se a gente lê a parábola destituída do contexto imediato em que ela surge, e a gente se preocupar demais com os detalhes, a gente vai acabar respondendo perguntas que nem mesmo Jesus se propôs a responder. E por fim, uma outra coisa muito interessante nas parábolas é o poder maravilhoso que ela tem de transformar ouvidos em olhos. Porque o que é um bom pregador? O que é um pregador eloquente? É aquele que é capaz de transformar ouvidos em olhos. E as parábolas são isso. Porque elas, além de ilustrar o ensino, elas tornam visíveis as palavras que estão sendo ditas. Porque mais do que ouvir, você vê. Porque na medida em que Jesus está contando a parábola, elas começam a formar imagens nas mentes daqueles que estão ouvindo. E isso é, sem sombra de dúvidas, fantástico. Mais lá. Mas então, o que está acontecendo aqui? Por que Jesus conta essa parábola? Jesus está andando com pessoas de reputação duvidosa. Jesus está comendo, bebendo com pecadores, com publicanos, com mulheres, com samaritanos, com enfermos, com atleticano. Tudo quanto é gente ruim, Jesus estava andando e se relacionando. E como eu falei no começo, existia um padrão e que, no caso, Jesus ele não estava se encaixando. Jesus não estava se enquadrando nesse padrão. Logo, ele estava, muito pelo contrário, Jesus estava extrapolando todos os limites. Porque até o sábado ele vai violar. A gente vê esse tumulto todo começando lá no capítulo 14. No início do capítulo 14, Jesus já viola o sábado e começa lá o tumulto danado. E aí, aqui no capítulo 15, no início do capítulo 15, os religiosos eles vão externar essa aversão a Jesus, aquilo que ele está fazendo e dizendo. Eles vão falar o seguinte para Jesus: esse homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus vai contar 3 parábolas seguidas. Por que ele conta essas 3 parábolas? Para responder a essa questão. Por que ele está andando com gente de reputação duvidosa? Aí ele conta as 3 parábolas. Então é óbvio, por que Jesus está andando com pessoas de reputação duvidosa? Porque o reino de Deus havia chegado. Só que os líderes religiosos não perceberam, não compreenderam as implicações disso. E como diz o ditado, quem não ouve a música acha que quem está dançando é louco. Jesus aqui, ele está anunciando as boas novas. Jesus está anunciando o evangelho, dizendo que o reino de Deus havia chegado. Shalom estava entre eles, ou seja, a verdadeira paz, vida plena, vida em abundância entre todos, tanto entre ricos quanto entre pobres. Entre ricos, para que eles sejam libertados de Mamon, e agora exerçam com sentido de responsabilidade a mordomia dos recursos da criação para o bem comum. Entre os pobres, para que eles sejam libertados da opressão e fortaleçam o seu sentido de dignidade junto ao pão da vida, que sacia a fome do espírito, e recebam o pão de cada dia, que sacia a fome do corpo. Porque anunciar o reino de Deus, anunciar o evangelho, anunciar que o reino de Deus havia chegado, que a verdadeira paz estava entre eles, visava principalmente a reversão do destino daqueles que eram desprezados e reinserindo eles na sociedade, humanizando essas pessoas que antes elas eram coisificadas. Então essa dimensão do reino de Deus ela é muito importante, porque Deus não está simplesmente preocupado com a sua alma, Deus está preocupado com você, e você é uma pessoa composta. Porque o ser humano é possuir uma composição indivisível de, se no caso você é dicótomo, corpo e alma. Aí se você é tricótomo, corpo, alma e espírito. Mas ser humano é possuir essa composição indivisível. Porque quem não tem alma é zumbi. Quem não tem corpo é fantasma. Então, não existe ser humano sem isso. Você existe e se relaciona com Deus, e Deus se relaciona contigo a partir da sua integralidade. Por isso que é ilógico você
anunciar o reino de Deus simplesmente falando de Jesus. Porque como que você diz que Jesus é o pão da vida e a pessoa ainda continua sem o pão na mesa? Por isso, o evangelho, ele é uma boa notícia para esse tipo de gente que por causa da religião e da religiosidade, elas foram distanciadas do eterno e agora podem novamente ser inseridas no amor de Deus. Então essa é a explicação de Jesus por que ele está andando com pessoas de reputação duvidosa. É porque o reino de Deus havia chegado. E a manifestação do reino de Deus era a ação do Filho em direção aos perdidos. Porque o que Jesus estava fazendo era o mesmo que Deus estava fazendo na esfera celestial. E aí, na terceira parábola que Jesus vai contar, que é essa aqui que lemos, né, que a gente vai se ater a ela, Jesus começa falando da atitude voluntária do filho mais novo de pedir para que o pai antecipasse e fizesse a divisão dos seus bens. E essa divisão de bens era algo que acontecia somente depois da morte do pai. Então, se você já leu ou já ouviu alguma pregação sobre isso, você já deve saber que pedir a antecipação dos bens era o mesmo que desejar a morte do pai. Então, nesse primeiro momento, não seria estranho se o pai deserdasse o filho pela atitude repugnante que ele está tendo. Mas não, muito pelo contrário, né? O que o pai faz é fazer a divisão dos bens. Então, lembra que eu disse no começo que o intuito das parábolas é fazer com que as pessoas mergulhassem dentro da história? Então, nesse primeiro momento, é de se esperar que os ouvintes eles não tivessem se identificando com a figura do pai, porque estava soando que o pai estava tendo uma atitude estupidamente permissiva. O que estava fazendo era mimando esse garoto imoral. E o que me chama muita atenção nessa parábola, nesse texto, é a semelhança e a associação que pode ser feito com esse texto e o relato da criação do Gênesis. Porque o que está acontecendo ali no Gênesis? Mais do que Deus criar um lugar para o ser humano morar, Deus está ordenando, ou seja, trazendo ordem para o local da sua própria habitação. Deus está trazendo ordem e funcionalidade para todas as coisas. Por que ordem? Ordem quando ele está dizendo assim, ó, isso aqui vai ficar aqui, isso aqui vai ficar ali. Deus está trazendo ordem, está ordenando. E funcionalidade, olha, isso vai fazer isso e isso vai fazer aquilo. Então, quando a gente chega no ápice do trabalho de Deus, ele vai descansar. Ou seja, agora sim ele pode desfrutar do equilíbrio estabelecido pela ordem. Por isso que na medida que Deus vai criando as coisas, ele vai dizendo, olha, isso ficou bom, aquilo também ficou bom, isso ficou bom, e isso ficou muito bom. Porque agora tudo está funcionando perfeitamente como deveria. Agora sim, Deus pode desfrutar da harmonia que há no mundo. E a narrativa vai nos mostrar que esse desfrute acontece com a plena interação de Deus no meio do espaço sagrado, que é representado pelo jardim. Então, o mundo é como se fosse um templo, sendo o local da habitação de Deus. O mundo é o local no qual Deus habita. E por que há tanta harmonia e por que há tanta fertilidade ali no relato de Gênesis? Porque tudo isso resulta da presença de Deus no meio do espaço sagrado. Só há harmonia e só há fertilidade porque tudo isso resulta de Deus no meio do espaço sagrado. E qual que é o papel do homem nessa história? Ora, preservar a ordem estabelecida. Então, a designação de Deus para esse primeiro casal de cuidar e cultivar do jardim é muito mais do que uma atividade agrícola. Ela é uma atividade sacerdotal. Porque se o mundo é o templo no qual Deus habita, a missão e a atividade do homem, então, é cuidar do espaço sagrado, sustentando a criação. Então, fazer essa associação do templo com o jardim, ela é muito interessante. Mas até aí está tudo muito bonitinho, está tudo muito belo, tudo muito lindo. Acontece algo. O que acontece? O homem come do fruto proibido. E como você já sabe, eu já contei aqui, não é a maçã. Por quê? Porque ele tomou
e comeu. Então não pode ser maçã, né? Tem que ser o coco. Então o fruto ele comeu lá, tomou do coco lá. Tô brincando. Então acontece algo, o homem, né, o casal, eles comem do fruto proibido. E o que significa isso? O papel do homem era trabalhar juntamente com Deus, estendendo a ordem, ou seja, subjugando e governando sobre todas as coisas, estabelecendo uma relação direta com Deus, com o Criador. Então o pecado não está simplesmente no ato de comer do fruto, mas de querer adquirir ilegitimamente a sabedoria, que não através do processo relacional que aconteceria por meio do Criador. Ou seja, eles deixam de buscar a sabedoria como dádiva de Deus. Porque, como eu disse, tudo resulta de Deus. Deus é o sustentador de tudo que há, de toda a harmonia. Então, se eu busco a sabedoria que não através do processo relacional com Deus, no fim eu estou buscando autonomia. Então eu posiciono a mim como centro e fonte da ordem. Por isso que eles morrem. Porque o que é a morte? Existe algo na forma que a gente fala que é muito errado e que os judeus não ousam dizer, que é o seguinte, eu sou Mateus. É errado porque eu não sou nada. Quem é e quem existe é Deus. É Deus que possui autoexistência. É Deus que possui autossuficiência. Ele que tem vida em si. Nós não somos nada. Nós não possuímos autossuficiência. Nós não somos autoexistente. É Deus que é fonte de vida. É isso que a Bíblia nos fala. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Então, logo, a ação desse casal que busca autonomia, que busca autossuficiência, é um pulo para fora de Deus. Porque se tudo resulta dele e eu busco autonomia, eu pulo para fora de Deus, logo eu morro. Então, o pecado original não é simplesmente o ato de comer a maçã, não é um ato moral de desobediência a uma regra. O pecado original é a pretensão de viver sem a necessidade de Deus, como se fôssemos autoexistentes. E no fundo não é isso que a gente diz para Deus todos os dias? Deus, seria melhor que o Senhor não existisse. Porque dessa forma eu poderia viver de acordo com a minha própria consciência. Eu não teria padrão de certo e errado, de bem e de mal. Nas entrelinhas Pai, eu quero o seu paraíso e não a sua presença. O pecado original não é moral, não é uma desobediência a uma regra. O pecado original, ele é ontológico. Por isso a gente pode avaliar as consequências do pecado, avaliando as suas consequências na vida humana. O que é pecado? Pecado é o que anestesia a alma. Pecado é quando a pessoa não enxerga a si mesmo, não percebe os riscos que se coloca, perde o juízo, o bom senso, sai de si, perde a cabeça, perde a identidade e, principalmente, o pecado desumaniza. O pecado faz com que a pessoa deixe de ser humana e torne cada vez mais parecida com um bicho. A gente vai falar mais sobre isso nos próximos encontros, mas essa parábola que a gente nomeia do filho pródigo ou do filho perdido, ela também poderia ser nomeada como a parábola dos dois filhos, porque o texto trata da relação dos dois filhos com o pai. Todos dois totalmente desumanos. O filho mais novo pensa que é bicho. O mais velho acha que é anjo. E nenhum dos dois é humano, simplesmente humano. E aí a atitude irresponsável do filho mais novo em querer viver a sua vida longe da casa do pai vai levar ele às últimas consequências de ir parar comendo com os porcos. Ou pelo menos ele passa a desejar a comida deles. E a gente sabe que o porco é o animal impuro, mais impuro na cultura judaica. Então o texto está revelando o extremo, o ápice das consequências da insanidade desse filho. Dentro da cultura judaica, esse filho, com certeza, ele já teria sido excluído de qualquer comunidade. Isso porque
o maior pecado do castigo, o maior castigo do pecado é que a pessoa que comete ele fica mais próxima de cometer novamente. Por exemplo, se você faz um voto e fala assim, ó, nos próximos 30 dias eu não vou mais almoçar tomando refrigerante, e se no primeiro dia você toma, no segundo dia provavelmente você vai falhar de novo, com a desculpa de, se já que eu bebi ontem, hoje eu também posso tomar. Como alguns dizem, né? O que é um peido aqui na cagada? E o contrário também é verdade. Porque se você faz o voto de não beber o refrigerante, no primeiro dia você consegue, no segundo dia provavelmente você também vai conseguir. O pecado é a mesma coisa. A pessoa que comete, ela fica mais próxima de cometer de novo. E isso, meu irmão, é um processo de morte. Pode subir aqui, meu amigo? O louvor pode subir para a gente encerrar. Irmãos, ou nós vivemos a vida que Deus empresta de si para que a gente tenha condição de existir, ou rompemos com a fonte da vida. Porque comer da árvore do conhecimento do bem e do mal e pedir para que o Pai antecipe a sua herança é o mesmo que dizer o seguinte: Deus, eu sei o que é melhor para mim e eu quero viver do meu jeito e não do seu. Isso é o mesmo que desligar-se da tomada. É romper com a fonte da vida. Como eu disse no começo, a gente pode ler esse texto de 3 ângulos, de 3 formas diferentes. E hoje eu quero que você se perceba como esse filho, que desejando a morte do pai, se achando autossuficiente, rompe com a fonte da vida. Na nossa caminhada, a gente tem perdido alguns conceitos, né? Porque a gente associa pecado e santidade simplesmente como práticas morais, né? Por exemplo, eu não matei, santo. Eu não roubei, santidade. Eu não menti, desdobramento de santidade. Não que não seja, mas raciocinar dessa forma é muito raso. O pecado, ele é ontológico. O pecado, ele é ontológico. O que eu quero dizer quando eu digo que o pecado é ontológico? Quero dizer que isso está intrínseco na nossa condição de ser humano. É isso que Paulo está falando na sua carta, quando ele diz o seguinte: olha, o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse sim eu faço. Por isso que tem um tanto de gente apontando e acusando as pessoas dos pecados morais delas, porque elas não entenderam e não reconheceram a dimensão de quem elas realmente são. Por isso que elas vivem ocupadas com a moralidade das outras pessoas, porque elas não conseguem se enxergar, elas não entenderam quem de fato elas são, e por isso elas não conseguem amar as outras pessoas, porque elas se acham muito santas, muito justas. Então talvez, enquanto eu estava aqui falando, você se identificou com alguma coisa. Talvez você se identificou porque você se percebe longe de Deus. Talvez você se identificou porque você está aí na lama, se esbaldando no pecado, se desumanizando, se submetendo a relacionamentos tóxicos, longe daquilo que Deus de fato tem para você. Talvez você esteja aí como Jonas, fugindo da presença de Deus. E você se identificou porque, no fundo, você está morrendo. E talvez você nem esteja moralmente em pecado. Talvez você está aí bonitinho, não está adulterando, não está roubando, não está matando, mas seu espírito está clamando por socorro, porque você se percebeu nu, você caiu em si, você caiu de si. E que bom, fique tranquilo, fique em paz, porque existe lugar na casa do Pai. Existe lugar nos braços do Pai. Por isso eu quero te convidar a fazer algo diferente nessa noite. Quero te convidar a vir aqui na frente para a gente orar junto. Se você se percebe como um pecador, alguém carente da graça e do amor do Pai,
Vem aqui na frente, eu quero orar com você, eu quero orar por você. Pode vir sem medo, Ele está de braços abertos para te receber. Sabe o que é o melhor? Ele não vai te julgar. Ele quer apenas correr na sua direção, te abraçar e te beijar. E você, meu amigo, você não vai ser recebido como um escravo, porque Ele vai te dar sandálias. Você vai ter novamente dignidade, porque Ele vai te dar as melhores roupas. E fique em paz, porque você vai ser inserido na família de Deus, porque Ele vai te dar anel. Essas são uma das simbologias, dos símbolos daquilo que o pai dá para o seu filho. Talvez você também já entendeu tudo isso, ou pelo menos acha que entendeu, porque continua sendo escravo. Porque você não consegue entender, ou talvez não consegue aceitar esse absurdo amor ou essa absurda graça que abraça os outros. Porque, meu amigo, a graça de fato ela é absurda, senão ela não seria graça. E você só não consegue aceitar, você só não consegue entender, porque ainda você não entendeu a dimensão de quem você é. Logo, você não compreendeu aquilo que Deus fez por você. Porque se Deus é capaz de amar alguém como eu, é possível que Ele ame qualquer um. Qualquer um. Então, vamos cantar essa canção. Vamos cantar essa canção. Para onde irei nos